Quem sofre com isso sabe o que é ter um ataque de sono. Tem aquele sono excessivo que ocorre com frequência e chega a atrapalhar e muito a vida da pessoa. Inclusive, no episódio da estreia da 27ª temporada de Os Simpsons, o Homer ele é diagnosticado com narcolepsia, o que gera uma crise no casamento dele com Marge. E que gera também uma separação. Vamos falar da narcolepsia. O que é a narcolepsia? E o tratamento? E as causas da narcolepsia? Como que a neurologia explica esse problema de sono? Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Hoje na Psicologia, que falamos todos os dias sobre notícias ou eventos atuais do universo do comportamento e da mente humana. Então, bora lá! A principal fonte desse vídeo é o DSM-5, que é um manual diagnóstico estatístico de transtornos mentais da Associação Americana de Psiquiatria. Mas tem também outras fontes que você pode conferir na descrição. E errar é humano. Mesmo com o nosso comprometimento com a qualidade, podemos errar. E o legal é que sempre nos comentários, algumas pessoas ajudam a apontar algum erro. Com base nisso, recomendo que ao terminar o vídeo, que você vá nos comentários e vê o comentário fixo, que é o primeiro comentário, pois geralmente é lá que eu deixo expostas as falhas apontadas pelos nossos colegas. E como o vídeo ele é feito para ser um material de consulta, para facilitar a sua vida, está organizado da seguinte maneira. Qualquer coisa é só você ir na descrição e clicar direto no ponto, que você vai direto para o ponto em que você quer consultar. Então, sem mais enrolação, vamos começar aqui a nossa conversa. Então, a narcolepsia com cataplexia afeta entre 0,2% a 0,4% da população, sendo um pouquinho mais frequente nos homens, mas pouca diferença. Vamos aos critérios diagnósticos então, bora lá? O DSM-5 ele menciona a narcolepsia da seguinte forma: A. Muita vontade irresistível de dormir ou cochilar em um mesmo dia, com esses períodos ocorrendo pelo menos 3 vezes por semana nos últimos 3 meses. B. Presença de pelo menos um entre os seguintes sintomas. 1. Episódio de catalepsia, que ocorre pelo menos algumas vezes por mês. A cataplexia é um distúrbio em que ocorre um relaxamento completo da musculatura que faz com que a pessoa não consiga se mexer, como se fosse uma moleza. Geralmente ocorre quando, principalmente após risos ou alguma brincadeira, podendo durar apenas alguns segundos ou até mesmo alguns minutos. Mas a pessoa ela continua consciente, só não consegue se mexer. E é realmente bizarro. Por exemplo, se a pessoa rir, chorar ou tomar algum susto, ou então ela passar por alguma forte emoção, ela pode até, por exemplo, cair no chão, pois com isso ela perde o tônus muscular. Parece que ela desmaiou, mas ela ainda continua consciente. 2. Deficiência de hipocretina. Nome feio, não é? Hipocretina é um nome para você não botar na sua filha, pelo amor de Deus, tá? Aqui, hipocretina é uma medida para avaliar um líquido no cérebro em que uma baixa quantidade em hipocretina está associada à narcolepsia. 3. Problema no sono REM. O sono REM é uma fase do sono em que é caracterizado por movimentos rápidos dos olhos, sonhos vividos, movimentos musculares involuntários, que ocorre com todo mundo. Mas no caso da pessoa que sofre com narcolepsia, ao fazer uma polissonografia, pode mostrar problemas no sono REM. E agora então que falamos dos critérios diagnósticos, vamos falar agora dos tipos que tem de narcolepsia. Existem 5 tipos. A primeira que vamos falar é da narcolepsia sem a cataplexia, porém com deficiência de hipocreatina, que é o nome que você não vai botar na sua filha. Ou seja, a pessoa ela tem problemas com a hipocreatina, mas não ocorre da pessoa cair no chão devido a uma emoção forte ou por perder o tônus muscular. Tem a narcolepsia com cataplexia, porém sem a deficiência de hipocreatina, que são cerca de 5% dos casos de narcolepsia, ou seja, bem raro, em que os níveis de hipocreatina são normais, porém a pessoa sofre com a cataplexia. Tem a ataxia cerebral dominante autossômica, surdez e narcolepsia. Mas que palavrão, hein? Não é mesmo? Aqui, em resumo, é devido a uma mutação no DNA, tendo início entre os 30 e 40 anos da narcolepsia, podendo ocorrer surdez, ataxia cerebelar e até demência. Tem a narcolepsia autossômica dominante, obesidade e diabetes tipo 2. E, por último, a narcolepsia secundária, que está relacionada a outra condição médica, que se trata da narcolepsia que se desenvolve depois de alguma condição médica que afeta os produtores de hipocreatina. Mas agora então, e no caso da narcolepsia, pode ter 3 tipos: a leve, a moderada e a grave.
que é a que dá até medo. Na leve, a cataplexia não ocorre com muita frequência, geralmente menos de uma vez por semana. A pessoa ela sente a necessidade de cochilos apenas 1 ou 2 vezes por dia, e o sono dela durante a noite é menos fragmentado. Agora, na moderada, a cataplexia ocorre cerca de 1 vez por dia ou em um intervalo de alguns dias. Ela tem a necessidade de vários cochilos durante o dia e tem o sono noturno muito fragmentado. E já agora na grave, que é a braba mesmo, aqui a coisa já é bem mais feia, com a cataplexia ocorrendo muitas vezes ao longo do dia, com muita sonolência durante o dia e o sono noturno é bem fragmentado. Mas tem algumas características que podem ajudar no diagnóstico dado pelo profissional de saúde, que são os casos em que o indivíduo entra em sonolência grave e começa a fazer movimentos automáticos em uma atividade, como se ele estivesse executando aquilo meio... Entende, né? Entre também de 20% a 60% das pessoas relatam ter as alucinações antes de dormir, ao dormir e ao acordar. E também ocorrem muitas ocorrências de pesadelos e sonhos vividos, que são frequentes no caso da narcolepsia. E tem também a questão da paralisia, em que aproximadamente de 20% a 60% dos indivíduos que experimentam podem sentir paralisia ao dormirem ou acordarem, em que não conseguem se mexer ou falar. E também ocorre refeições noturnas, que podem ocorrer, ou seja, a pessoa começa a saltar a geladeira. E a obesidade também é um ponto comum. E a pessoa, com frequência, ela acorda durante a noite ao ponto de poder ferrar o dia seguinte dela, em que ela não dorme de noite e fica sonolenta durante o dia, dormindo em qualquer lugar. Mas como será que a narcolepsia ocorre na vida da pessoa? Então, a princípio, a narcolepsia ela dura a vida toda, infelizmente. Normalmente, ela começa ocorrendo em crianças e em adolescentes, porém raramente em adultos. Segundo o DSM, acredita-se que haja 2 picos ao longo da vida, nas idades de 15 a 26 anos e de 30 a 35. E tem a triste tendência da gravidade ser maior nos casos em que inicia de forma abrupta em crianças. Mas tende a diminuir com o tempo ou com o tratamento. Já em adolescentes, o início é mais difícil de ser localizado e nos adultos ainda não é muito claro. O interessante é que em 90% dos casos, o primeiro sintoma que aparece é o da sonolência e logo depois aparece a cataplexia. Então, com o tempo, vão aparecendo outros sintomas, como alucinações, sonos vividos, problemas do sono REM e outros, lembrando que não necessariamente vai aparecer todos. Mas então o sono excessivo, ele logo evolui para a incapacidade de ficar acordado durante o dia e de ter um sono muito ruim durante a noite. Mas, em se falando de crianças e adolescentes com narcolepsia, podem desenvolver alguns problemas de comportamento por causa da falta de sono, como, por exemplo, ficarem agressivos e depois, durante a vida adulta, sofrerem horrores com a doença, afinal, poucas pessoas entendem o problema. Por exemplo, o chefe chegar e ver a pessoa dormindo em cima do computador, ou então o problema da pessoa dormir em qualquer lugar, ou até mesmo acontecer acidentes fatais, como acidentes de carro, ou como em um caso que eu vi de um cara que estava trabalhando em uma serra circular, acho que era em marcenaria, todo sonolento e sofreu um acidente feio, que nem vou falar aqui como é que foi. Por isso, inclusive, as pessoas que sofrem com narcolepsia devem evitar de todas as formas possíveis dirigir ou de ter trabalhos de alto risco. Imagina, por exemplo, um cara com narcolepsia virar motorista de ônibus. Olha o perigo. Mas o lado bom é que quando conseguem tratar, eles conseguem dirigir, mas claro, distâncias menores e não transportes coletivos. Isso daí nunca, não é mesmo? Mas, ultimamente, tem surgido na internet alguns testes que propõem ajudar a própria pessoa a se autodiagnosticar. E eu digo, muito cuidado com esses testes, não façam isso. Vão em um profissional de saúde antes de tirar qualquer conclusão. Eu sei que parece uma dica clichê, não parece? Uma dica de bom senso, mas vou falar que vai muito além disso. Pois a narcolepsia pode ter muitas coisas em comum com várias outras doenças, por exemplo, hipersonolência, apneia do sono, também outros problemas como transtorno depressivo maior e até mesmo TDAH e mais vários outros que dá para confundir alguns sintomas. E, inclusive que no Brasil temos o péssimo hábito de fazer autodiagnóstico e pior ainda o da automedicação, então não faça isso, procure um médico, psiquiatra ou neurologista. E se você mora em cidade grande, principalmente nas capitais, você pode procurar um médico especialista em sono para poder iniciar o tratamento já com a medicação tudo bacana. E se você acha que uma consulta é cara, é porque você não sabe o preço da doença. Afinal, quem sofre com narcolepsia sabe o que é ter um ataque do sono, ter aquele sono excessivo que ocorre com frequência e que chega a atrapalhar muito a vida.
como no caso do Homer Simpson, em um episódio em que ele foi diagnosticado com narcolepsia depois de um acidente feio no trabalho, que até ocasionou um incêndio, que infelizmente não posso colocar a cena aqui por causa de banimento do YouTube, e que chegou a comprometer o casamento dele com a Marge e até mesmo a separação. Beleza? Caso você desconfie de alguma coisa, procure um médico. Então é isso, falou!